dentro de mim. Sim, essa é a grande questão. É que quando, por exemplo, isso acontece muito com mulheres, elas se dedicam para a família, para os filhos, para casa, enfim, para a maternagem, elas se dedicam absolutamente. Aí, daqui a pouco, essas crianças vão crescer e vão ir embora. E daí? Pois é. Então, nós temos uma posição assim que vem do Immanuel Kant, que é aquele filósofo famoso, que ele chama a coisa em si. O kantismo seria assim: tratar o outro como algo em si, uma coisa em si, um valor pessoal único em si. E a maioria de nós trata os outros como degraus para chegar a algum lugar, ou esperando dos outros algo lá. Quer dizer, eu quero o outro que me dê aquilo que eu acho que deveria ter do outro. Por quê? Porque eu dei. E jamais eu penso assim, bom, se eu acho que o outro é um ser em si, quer dizer, um valor em si mesmo, por que eu não uso isso para mim? Eu também sou um valor em mim mesmo, que devo me dar ou fazer as coisas que eu faço, dando valor ao que eu faço e não pedindo que o valor que eu faço isso venha de lá. Aí eu me dou uma capacidade de, ao fazer alguma coisa, estar sendo criativo e gostando do que eu faço em si, ali. E sem querer que os outros vejam ou me deem uma atenção especial, ou fique depois ressentido, meus filhos foram embora, me largaram e não me estão mais. Mas eu fui um bom pai para mim naquele momento, ou eu fui um bom pai para que meus filhos o tempo todo venham a dizer, mas que maravilha, pai, pô, como tu é maravilhoso, olha, eu te devo tudo. O que tu acha? Sim. Incrível como esse bichinho de duas patas não tem, parece que não tem solução, né? Então, mas nós discutindo no sentido esse, a gente então, sem dar soluções, estamos querendo solucionar alguma coisa. É de uma certa forma, assim, olha só, é que tem aqui uma amiga que diz o seguinte: essa história do marido que conta sempre as mesmas histórias para a esposa e ela não aguenta mais, eu tenho o contrário. Meu marido não fala. Eu não conheço a voz dele. Ele fala só monossilabicamente. Quase não se comunica. Inclusive, quando vai ter algo mais íntimo comigo, também é sem falar. Eu me sinto absolutamente sozinha com ele. E olha, nós já estamos há 17 anos casados. Temos um filho de 15 anos. Mas eu não sei quem ele é, não conheço a voz dele, e ele não é calado só comigo. Todo mundo reclama que ele não fala. Isso pode ser um psicopata, Dr. Maia? Não, aí tu vê que ela traz uma versão da história. Primeiro nós temos que saber o que ele faz, qual é o trabalho dele, onde é que ele se comunica e com quem se comunica. Quer dizer, ela não está casada com um mudo, né? Ela está casada com alguém que fala, mas esse mutismo dele, essa incapacidade de falar, tem a ver com a personalidade dele. Motivos pessoais de ser um sujeito que gosta de ler, ele pensa bastante, ele só fala quando tem certeza. Quer dizer, uma série de hipóteses nós temos que levantar para entender as versões várias desse mutismo dele, né? Silêncio. Com os filhos, com todos, parece. Mas será que ele foi sempre assim? Pois então tu vê que várias assim? hipóteses se levantam. Porque tem gente que é muito calada mesmo, né? Tem gente que é sim e não, né?
Mas não quer dizer que não sejam pessoas inteligentes, capazes, que fazem coisas importantes. Participativo, afetivo. Porque tu vê, ela está com ele há muito tempo, né? Uhum. Então ele é um cara previsível, que está presente, deve ter capacidades econômicas no sentido de manter sua família. Ele tem várias características positivas para estar com ela durante tanto tempo e ela estar com ele durante todo esse tempo. Mas eu tenho a impressão que, de repente, ela viu um canal para poder falar isso. Aqui e agora, então. Né, já que nós estamos conversando, e a outra falou que o marido conta sempre as mesmas histórias, a tristeza, o que ele sofreu e não sei o que mais. Aí ela, de repente, eu aqui em casa, o contrário. Não, eu acho que aí também a gente levanta todas as hipóteses desse contrário, que são negativas por causa da comunicação quase zero. Mas ele não toma cerveja? Não, esse não, né? Parece que não. Se toma, fica mais mudo ainda. Não, aí é uma ideia boa que tu levantou. Quem sabe um Camparizinho, um vinho do Porto, descola a língua, né? Pode ser. Agora, tem gente que é assim calada, né? Não, tem gente que tem essa posição assim absolutamente de ouvinte. Ou então também pode ter dificuldades de expressar um pensamento mais longo. Porque tem gente que tem dificuldade assim de estruturar na linguagem um pensamento mais intenso ou mais longo, de alguma coisa mais explicativa. Então teria assim uma espécie de timidez pessoal de poder falar. Tem gente assim que quando vai falar mais do que 10, 20 segundos, ela faz uma autocrítica violenta do que está dizendo e cala a boca. Então pode ser algo também psicológico, que ele tem um pouco de dificuldade de se expressar verbalmente, por uma timidez pessoal. Pois é. Na verdade, eu acho também que de repente ela pode ter começado a se questionar nesse sentido, porque o filho está ficando adulto e talvez ela se sinta mais sozinha, porque nesses 17 anos, 15 anos, ela ficou voltada para o filho. E um filho de 15 anos hoje, ele já está alçando voo. Mas tu vê que ela só falou disso, significa que ele, marido, não incomoda em nada. É um bom não. Ele é um cara assim que está ali, presente. De certa forma parece um sofá, né? Quer dizer, sempre dentro do lugar. Mas um sofá bom, a gente senta com gosto. Sim, e ela diz que nos momentos de intimidade, quer dizer que eles fazem sexo. Né? Sim, então tu vê que até isso, até hoje, 15 anos, ele a procura, tem desejo 17, por ela. Mas doutor Maia... Eu me lembrei de uma piada. Um casalzinho lá do interior, né? Ela pediu o divórcio. E o alemãozinho ficou, mas como assim tu quer divórcio? Quero divórcio. Vamos lá no juízo, quero divórcio. Mas como? O que aconteceu e tal? Aí elas foram na frente do juiz, o juiz perguntou, tudo bem, vocês querem divórcio, a senhora quer o divórcio por quê? Aí ela falou, ele não me procura. E aí ele olhou para ela, mas também tu não te esconde? Tão à vista assim, eu não tenho nem que procurar. Essa foi perfeita, né? Foi perfeita. Sim, no caso dele, eles têm relações, são 17 anos, eles têm relações. Me parece que ela pode estar querendo questionar, talvez um casamento, está numa crise pessoal, por causa do filho que cresceu. Tu vê, então, de novo, nós temos várias hipóteses e versões
a serem exploradas para que esse dilema fique mais claro ou ela possa abrir campo, né? Uma boa é ela conversar com alguém, não com ele, né? Porque ele não vai dizer nada. Não, é aí que entra eu e tu aqui, né? Tu vê, ela está conversando conosco e nós estamos, então, levantando várias hipóteses de possibilidades de conduta dela, né? Olha só o que ela manda agora. Eu aqui cheia de dor, me sentindo totalmente sozinha, e vocês me fazendo rir. Que bom, obrigada. Eu acho que ela gostou do sofá, então. Sim, o cara realmente é uma cadeira do papai. Que todo mundo quer ter uma, né? Olha, eu sugeri a ela que levasse ele para ver essa gravação sem dizer nada, porque ele não vai saber quem é ela. Sim, já tem um aqui. Eu fui falar diretamente com a minha esposa para saber se era eu. KKKKK. Graças a Deus, não. Porque eu também não sou muito de falar. Mas eu cresci numa família assim, meus irmãos também falam pouco. Em compensação, a minha mulher fala por 3. Se tu vê, a gente sempre procura o oposto, né? De certa forma, eu posso procurar alguém que fale porque eu falo pouco. É que quando a gente conhece uma pessoa, especialmente o marido, primeiro marido, a gente não tem muito tempo de ver detalhes. Tu tá ali entusiasmada e tal, tu não saca, não sabe muita coisa da pessoa. Não, tu vê que aí nós voltamos para aquilo que a gente discute seguido. A época da paixão. A paixão e o amor enceguece, hipnotiza, deixa completamente voltado para o desejo, para as coisas eróticas e de proximidade apaixonada. E ainda por cima, se a paixão gera isso que a gente chama amor, muitas pessoas consideram o amor uma doença grave, né? Que depois que eu começo a ficar curado, eu começo a ver no outro coisas que eu não via antes. Mas aí eu já casei, eu já tenho filhos, eu já estou há 5, 10, 15 anos com aquela pessoa, e aí eu começo a despertar desse hipnotismo absoluto que eu vivi durante muitos anos. Então, eu teria que, entendendo isso, estar preparado para as mudanças que vão acontecer e que eu só adquiro com a própria experiência, né? A não ser também que eu seja, vamos dizer assim, curioso e um leitor mais assíduo em coisas ligadas a relacionamentos, em que eu me preparo também para esses enfrentamentos, né? Bea, nós temos um relacionamento já há 6 meses. Eu sou filha da fulana. Não falo o nome dela, mas eu já tinha lido antes aqui. Só que eu não sou muito de falar. E ele também não. Nós nos comunicamos pelo WhatsApp. Beijo rola muito, mas falar quase nada. Comentamos, damos risada, kkkk, tudo pelo WhatsApp. São outros tempos, Dr. Maia. Não esses namoros mais poderosos através da rede social é muito nítido hoje, né? A gente está vendo isso acontecer o tempo todo, né? Então, o dilema dela é aqui, o quê? Que ela quer o que mais? Ela só contou, eu tenho a impressão que ela só contou uma história assim. Deve estar nos ouvindo e daí resolveu contar. Talvez tenha comentado com a mãe e daí resolveu nos contar. Deve ser isso, porque não tem pergunta nenhuma. Não, então, de certa forma, ela está satisfeita com esse tipo de vivência agora, mais social. Até a gente vê, assim, relações íntimas, sexuais,
pelas redes numa intensidade enorme, mas numa linha assim mais masturbada.